Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou Lara Kirten, mais conhecida como Lara Vegana nas redes sociais, e hoje vamos falar de um tema que eu amo muito, a relação de doenças crônicas com a nossa alimentação. Eu sou estudante de medicina do último semestre, me formo daqui a 3 meses, e desde que eu virei vegana, há 5 anos eu venho aprofundando muito esse conhecimento nessa área que é minha paixão. Sem enrolação, vamos à pergunta que vale $1 milhão. O veganismo pode melhorar nosso controle e até diminuir o uso de medicações nessas doenças que vêm crescendo tanto nos dias atuais? Se sim, como? Me acompanha até o final dessa aula e você vai descobrir as respostas. Relaxa que eu vou tentar ser o mais prática possível e sair um pouco do padrão de apenas expor algumas evidências. Eu quero que vocês pensem e reflitam comigo. Para começar, eu quero trazer uma reflexão para todos vocês. Eu duvido que na cidade onde você mora não tenha um fast food desses. Ou desses. Ou desses. O que faz esses alimentos tão famosos? É seu sabor? É o ambiente das redes de fast food? É a qualidade dos alimentos? Bom, eu acho que não. Vamos conversar sobre isso com mais calma, mas antes eu quero apresentar para vocês alguns conceitos que vamos falar ao longo da aula e eu quero todo mundo acompanhando meu raciocínio. O primeiro conceito é o de dieta vegana e dieta plant-based, mais especificamente da diferença entre esses dois termos. A dieta vegana, o termo correto seria dieta vegetariana estrita, mas vamos usar o termo dieta vegana para simplificar, beleza? Bom, a dieta vegana é aquela que não tem o consumo de nenhum alimento de origem animal, como carnes, leites e seus derivados e ovos. Já a dieta plant-based é aquela que, além de não incluir alimentos animais, também preza por uma alimentação baseada em produtos naturais e integrais, ou seja, com nenhum ou o mínimo de industrializados possíveis. É mais ou menos assim que funciona. A dieta plant-based é uma dieta vegana, porém podemos dizer que necessariamente mais saudável. E a dieta vegana não necessariamente é plant-based, porque pode conter industrializados e alimentos processados. O segundo conceito que eu quero que vocês entendam é o de doenças crônicas não transmissíveis. Elas são as principais causas de morte no mundo, incluindo no Brasil. São definidas como doenças não transmissíveis, de pessoas para pessoas, que se desenvolvem silenciosamente ao longo dos anos, antes de apresentarem os sintomas e poderem ser diagnosticadas. São desencadeadas por fatores de risco em comum, como fumar, beber, não praticar exercícios físicos e se alimentar mal, por exemplo. Alguns exemplos dessas doenças são o diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, o infarto, a obesidade e o câncer. E é exatamente por serem doenças que podem ser fatais, infelizmente, são tão prevalentes na nossa população que eu decidi fazer essa aula. Atualmente, mais de 66% das mortes do Brasil são causadas por uma dessas doenças crônicas ou suas complicações. E a gente pensa que com a internet, com a maior acessibilidade a conhecimentos que antes eram adquiridos só por meio de livros, de profissionais ou de uma faculdade, hoje está na palma das nossas mãos. E mesmo assim, ou por conta disso, a prevalência dessas doenças tenha aumentado cada vez mais. Esses gráficos comparam a porcentagem de pessoas acima do peso e com obesidade entre 2002 e 2019 no Brasil. Isso podem ser só dados, mas vocês percebem que, atualmente, mais de 50% da nossa população no Brasil está acima do peso? E só um parênteses, nós sabemos que, infelizmente, a obesidade não é só padrão estético, tá? Já sabemos que mesmo pessoas com excesso de peso e exames laboratoriais aparentemente normais, ou sem pressão alta e diabetes ainda, já tem sim lesões teciduais que a longo prazo vão alterar marcadores inflamatórios e vão sim, a longo prazo,
causar o aparecimento daquele pacotinho de doenças que eu citei anteriormente. Então, você quer analisar a saúde de uma população a curto e a longo prazo? Um dos fatores mais importantes de serem observados é exatamente esse, a obesidade. O Brasil, não só o Brasil, o mundo todo, está passando por uma epidemia de obesidade, que vai ter consequências desastrosas se esse número continuar a crescer. O resultado desse aumento de peso já se torna bem visível na porcentagem de pessoas com alguma doença crônica que vem aumentando. Se 50% da população tem esse fator de risco, que é o sobrepeso, e ele é um fator de risco para o desenvolvimento dessas doenças, qual é o resultado esperado? Aqui conseguimos ver um aumento leve entre os anos de 2006 e de 2013 em relação ao diabetes. Mas quando pulamos para 2019, esse valor passa de 5,4% para 7,4% em 13 anos. Mesma ideia na porcentagem de pessoas com hipertensão arterial. Um leve aumento entre 2006 e 2013. Mas se compararmos com 2019, esse valor passa de 18,9% para 24,5% nos mesmos 13 anos. Só para deixar claro, essas pesquisas foram feitas pela mesma organização, usando a mesma metodologia para diminuir os vieses comparativos. As referências elas vão estar sempre abaixo do gráfico, mas se não estiverem, elas vão estar em algum lugar do slide, em que você pode abrir, ler os documentos caso queira aprofundar ainda mais. Bom, o que tem desencadeado o aumento desse peso nos últimos anos? Eu relembro vocês do primeiro slide que eu mostrei. Isso tem causado aumento de peso. Não só esse alimento em si, não só o hambúrguer em si, não só o fast food em si, mas esse estilo de vida. Esse estilo de vida corrido, despreocupado com as consequências, esse estilo de vida sedentário e imediatista. Isso tem causado o aumento do número de pessoas obesas e com as doenças que vamos falar um pouco mais adiante. Eu sempre gosto de falar que existem dois ciclos no qual você pode estar inserido. No ciclo saudável ou no ciclo sedentário. Pensa comigo, se você se alimenta mal, você dorme mal e com isso você se sente menos disposto a fazer atividade física, é ou não é? Consequentemente, você gasta menos calorias do que come e começa a ganhar peso. Sua autoestima diminui, aí você volta para o início e compensa na comida. Se alimenta mal, dorme mal, faz menos atividade física, mas se no meio do caminho você fizer a virada de chave que é essencial aqui, não importa em qual estágio desse ciclo você esteja, você determina e você se determinar a se manter no ciclo correto, com o tempo fica mais fácil. Supondo que você estivesse nesse ciclo sedentário, mas em determinado momento, você decide, ao invés de comer um hambúrguer com bacon que você pediu, fazer uma refeição mais leve. E eu não tô falando aqui de mudar bruscamente, de comer uma salada de alface, tomate e só. Eu tô falando aqui do básico. Comer um arroz, um feijão com uma salada. Você já se sentiria instantaneamente mais feliz por ter feito essa escolha. Já iria querer começar a se cuidar melhor para compensar a boa escolha que você tomou. Dar uma caminhadinha de 10 minutos e à medida que você fosse evoluindo, iria sentir os benefícios na pele dessa escolha. E quanto mais tempo você está em um ciclo, seja ele qual for, mais difícil é de sair. O primeiro passo vai ser sempre mais difícil. Mas o problema é exatamente esse. É que hoje é muito confortável comer mal. Sendo que não vamos colher as consequências dessa escolha hoje, e sim lá na frente. Lembre que eu falei que as doenças crônicas são silenciosas até aparecerem os primeiros sintomas? É justamente nesse dia a dia de escolhas ruins que, de pouquinho em pouquinho, ele vai se instalando. Mas, Lara, eu vou precisar então abrir mão de tudo que eu amo comer? Eu vou ter que passar fome para emagrecer ou passar horas em uma esteira? Eu vou abrir mão de tudo que eu gosto só para ter um futuro saudável? Bom,
Não necessariamente, e é aqui que as coisas começam a ficar divertidas. O que faz um alimento ser ruim para a saúde? Existem vários fatores, mas os que eu vou enfatizar aqui dizem mais respeito ao assunto da nossa aula, e são basicamente dois. Primeiro, a refeição ser altamente calórica. A conta é bem simples: comer mais do que se gasta. Desse modo, o corpo ele tem que estocar o excesso em algum lugar. E na ausência de atividade física de resistência, como por exemplo musculação, crossfit, esse excesso vai ser depositado no tecido adiposo, ou seja, na forma de gordura. E batendo na tecla, pela última vez eu acho, a gordura aumenta a prevalência de desenvolvimento de doenças crônicas, sendo um dos principais componentes para o desenvolvimento delas. Além disso, alimentos altamente calóricos têm a característica de serem alimentos mais densos. Dos tipos de nutrientes que nós temos nessa imagem, quais são os que mais se encaixam? Fibras e carboidratos, como por exemplo feijões e vegetais, ou proteínas e gorduras? Com certeza, proteínas e gorduras têm maior densidade calórica, certo? Nosso estômago ele tem um determinado tamanho, que vai avisar por meio de hormônios nosso cérebro que está satisfeito quando ele começar a expandir. E quando ele se expandir nessa opção de gorduras e proteínas, claramente você vai ter ingerido mais calorias do que na primeira. Contrariando uma grande mentira dos dias atuais. Você precisa passar fome para emagrecer. Errado! Não! Você precisa escolher alimentos corretos. Mesma sensação de saciedade, porém com menos calorias. E vamos para o segundo fator que faz um alimento ser ruim para a saúde: a presença de gorduras saturadas. Antes de aprofundar um pouco no assunto, o que é a gordura saturada? De forma prática, é aquela gordura que em temperatura ambiente vai ter sua forma como sólida. Os principais exemplos dessa gordura são alimentos de origem animal. É a gordura predominante na carne, no leites e derivados e nos ovos. Mas também pode ser encontrada em alimentos vegetais como óleo de coco, de palma e azeite de dendê. Essa gordura está relacionada ao aumento do colesterol total e frações elevados, mais especificamente no aumento do colesterol ruim, o LDL. A parte que eu quero que vocês prestem mais atenção em relação a essa gordura é isso. Ela tem um formato específico que se liga a receptores no nosso intestino, chamado Toll-like. Esses receptores, quando se encaixam na gordura saturada, percebem um perigo para o corpo, um alerta de inflamação, liberando uma substância altamente inflamatória, chamada TNF-alfa. E é aqui que você percebe a ação direta no consumo de produtos, principalmente de origem animal, na saúde das pessoas. Principalmente quando falamos de diabetes. O TNF-alfa vai se ligar no receptor de insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar do sangue para dentro das células. Ou seja, quando o TNF-alfa se encaixa onde a insulina deveria se encaixar, acontecem duas coisas. A insulina não consegue fazer a função dela e a glicose, o açúcar no sangue, vai aumentando, o que gera outro ciclo vicioso. Muito açúcar no sangue, maior liberação de insulina pelo pâncreas. A insulina não consegue se ligar no receptor, então essa glicose vai subindo cada vez mais. Essa glicose que está cada vez mais aumentada vai pedir ao máximo para o corpo a liberação de insulina do pâncreas, mas não funciona, porque os receptores já estão ocupados. Percebem o quanto isso deve ser cansativo para o nosso corpo? Mais especificamente para o nosso pâncreas? Ele trabalhar 24 horas por dia e não conseguir desempenhar a sua função, que é colocar o açúcar para dentro das células, para essas células terem energia? Isso é o que chamamos de diabetes tipo 2, pelo menos o que seria o estágio inicial dela. Nosso corpo ainda produz insulina, mas ela não funciona como deveria. Aqui, as pessoas ainda conseguem usar medicamentos orais para ajudar o corpo a ajustar esse problema. Mas quanto mais o pâncreas vai ficando cansado, menos insulina ele vai produzindo. Ele vai entrando em coma aos poucos, até parar de produzir
completamente a insulina. Aí a pessoa tem que começar a aplicar insulina exógena. Fazer uma injeção cada vez que for comer, para fazer o papel do pâncreas. E ainda assim, com o tempo, vai ter dificuldade em regular esses níveis de açúcar no sangue. Porque mesmo dando insulina, os receptores estarão ocupados. Tudo isso por quê? Por causa do consumo de gorduras saturadas, presente principalmente em alimentos de origem animal. E essa explicação é tão simples, mas muitos profissionais de saúde ainda não aceitam e colocam a culpa no carboidrato. Quantas pessoas vocês veem por aí que têm pavor de comer carboidrato, justamente porque acha que vai engordar? Ah, Dona Maria, não pode comer banana não, não pode comer o arroz com feijão não, tem muito açúcar, tem muito carboidrato, vai aumentar a taxa de glicose da senhora? Mas por que eles não falam que ela não pode comer esse carboidrato, que vai virar açúcar, justamente porque o corpo dela está inflamado? Por que não falam que não pode comer carnes, não pode comer leite, que é uma bomba de gorduras saturadas e ovos? Mas não, decidem colocar a culpa na banana. Vai entender, né? E claramente, esse tratamento farmacológico não está melhorando. Por isso, cada vez mais pessoas estão iniciando o uso de insulina no Brasil e no mundo. E mesmo assim, tendo cada vez mais sequelas dessa doença, que, se não tratada, podem ser tão graves. Cegueira, amputação de membro, diálise. Em 2006, aproximadamente 4% dos homens acima de 18 anos eram diabéticos. Atualmente, quase 7% dos homens são. E esse número é ainda mais alarmante quando estamos falando de mulheres, onde o número passa de 6% para 8% em 12 anos. Piora muito quando colocamos esse gráfico, onde vemos que mais de 20% dos idosos, mais especificamente 23,1% deles, têm diabetes. Ainda não está satisfeito com a gravidade da situação? Espera. A morte por complicações dessa doença saiu de 11º lugar no ranking de causas de morte no Brasil para ocupar o pódio em 3º lugar. O tratamento do diabetes está em nossas mãos. A gente só precisa disseminar esse conhecimento e urgentemente. O Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos. E agora vem a melhor parte de todas. Justamente por conta da dieta vegana e plant-based, ter alimentos pouco densos, com pouco teor calórico em o mesmo volume, e serem constituídas por alimentos pouco gordurosos e quase zero de gorduras saturadas, essa dieta é uma ótima opção para o tratamento do diabetes e de outras doenças crônicas. Antes de mostrar os estudos que demonstram isso, como interpretar o controle do diabetes? Nós temos alguns exames, como glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Não vou aprofundar nos conceitos aqui, mas basicamente, quanto mais perto de 70 a glicemia em jejum, quanto mais baixa, melhor vai ser o nível de açúcar no sangue da pessoa ao acordar. Mesma coisa a hemoglobina glicada. Basicamente, ela é um marcador de como esteve o controle do diabetes dessa pessoa nos últimos 3 meses. Quanto mais perto de 5,6, ou seja, quanto mais baixo nos estudos que nós vamos ver, melhor. Esses estudos vão trazer alguns outros dados, como melhora do colesterol ruim, do LDL, melhora da pressão. E, apesar de estarmos falando especificamente sobre diabetes, vocês já podem tirar as conclusões e a repercussão das dietas veganas para as demais doenças crônicas, beleza? Os estudos que eu vou trazer aqui são estudos de intervenção. Isso significa basicamente que vão comparar 2 grupos separados aleatoriamente, em que cada um vai ser orientado a fazer um tipo de dieta por um período específico. E depois de um tempo, vão se avaliar os resultados em cada grupo, do início do estudo em relação ao final. E o primeiro estudo que eu quero trazer aqui é esse. Nesse estudo, dividiram um grupo de 11 diabéticos em 2, onde uma metade iria fazer em 3 meses
uma dieta vegana e o outro grupo seguiu uma dieta onívora. O grupo vegano foi instruído a comer à vontade, ou seja, sem restrição calórica, desde que a composição da alimentação ao longo do dia fosse assim: uma dieta extremamente baixa em gorduras, menos de 10%, rica em carboidratos, 75 a 80% das calorias vindo daqui, e 10 a 15% das calorias vindo das proteínas. E o grupo onívoro foi instruído a comer uma dieta isocalórica, calculada especificamente para cada participante, em que a distribuição calórica ficaria assim: aproximadamente 30% em gorduras, 50 a 55% em carbos e 10 a 15% em proteínas. Após 12 semanas de estudo, analisaram os pacientes e os exames laboratoriais e o resultado foi bem surpreendente. Os dois grupos tiveram uma melhora de parâmetros, mas o grupo vegano se destacou mais. O grupo vegano diminuiu o peso em 7,2 quilos, enquanto o onívoro diminuiu 3,8 quilos. Lembrando que os veganos poderiam comer à vontade. A glicose em jejum diminuiu 28% nos veganos, comparado aos 12% nos onívoros. Todos os grupos reduziram os remédios orais para diabetes, mas entre os que utilizavam insulina, apenas os participantes do grupo vegano reduziram as doses. Os do grupo onívoro mantiveram as mesmas, concluindo nesse estudo que a dieta vegana foi melhor que a onívora para o controle glicêmico. O segundo estudo é um dos mais famosos quando falamos do desempenho de dietas veganas em diabéticos. Mesma ideia do estudo anterior. Compararam um grupo de diabéticos fazendo uma dieta vegana com um grupo de diabéticos agora fazendo a dieta preconizada pela American Diabetes Association. E o período foi um pouco mais longo, de 22 semanas. As pessoas que fizeram a dieta vegana foram orientadas novamente a comerem à vontade, mas evitar alimentos fontes de gordura, como óleos de adição, oleaginosas, abacate e frituras. Tendo então uma dieta com menos de 10% das calorias provenientes de gordura, 75% de carboidrato e 15% de proteínas. E o grupo que seguiu a dieta da ADA foi recomendado que pacientes com IMC maior que 25 reduzissem 500 a 1.000 calorias por dia da taxa metabólica basal. A divisão dos macros ficou como 60 a 70% das calorias vindo de gorduras monoinsaturadas e carbos, tanto fazia essa proporção, menos de 7% vindo de gorduras saturadas e 15 a 20% vindo de proteínas. Os resultados para as duas intervenções também foram bem positivos. Porém, o grupo vegano se destacou novamente. Começando pela adesão às dietas. No grupo vegano, apenas 3 pessoas das 50 não conseguiram seguir, e no grupo da dieta da ADA, 8 das 50 não seguiram. Uma das explicações que o artigo traz é que, por mais que seja uma dieta onívora, com os alimentos que as pessoas já estão acostumadas a comer, o volume das refeições é muito pequeno. Essa dieta teve sim resultados positivos, mas com uma restrição e uma diminuição do prazer dos pacientes bem mais significativa. Já a vegana, por mais que tenha tirado muitos alimentos que as pessoas estavam acostumadas a comer, foi bem mais tranquila de ser seguida, justamente por as pessoas passarem menos fome, devido os alimentos serem menos densos, promoverem mais saciedade e não terem uma restrição calórica, podendo assim comerem à vontade. Além disso, o grupo vegano diminuiu 43% das medicações, enquanto os onívoros diminuíram 26%. Os veganos tiveram uma diminuição média de 6,5 kg e os onívoros de 3,1, menos da metade. E a hemoglobina glicada entre os participantes do grupo vegano diminuiu em 1,23 e o da dieta preconizada pela Sociedade de Diabetes Americana apenas 0,3. Aqui eu ressalto que essa diminuição de 1,23 na glicada
é o mesmo resultado que se teria ao introduzir outra medicação oral para o controle do diabetes. Só que no caso, diminuindo a medicação e apenas melhorando a alimentação, diminuindo também todos os efeitos colaterais que essas novas medicações poderiam trazer. O estudo também trouxe que o colesterol do grupo vegano diminuiu em 33%, comparado ao grupo onívoro, que diminuiu em 19%. Lembrando que esse colesterol é um dos fatores de risco para outras doenças crônicas, como hipertensão e infarto. Além disso, se encontrou uma relação de que a cada 1 quilo emagrecido pelos participantes, a hemoglobina glicada reduziria em 0,12. Fica muito interessante ver nesse gráfico a diferença da hemoglobina glicada de veganos, em azul, e de onívoros, em vermelho. O azul, com a bolinha não preenchida, são os veganos que reduziram o uso de medicação. E com a bolinha preenchida, foram os que não reduziram. Mesma coisa nos vermelhos. Os com quadrado em branco reduziram o uso de medicações e os com o quadrado preenchido, não. E é interessante ver que o grupo vegano teve uma queda muito significativa da glicada ao longo de todo o período do estudo, mesmo tendo reduzido as medicações. Esse parâmetro continuou diminuindo, o que é muito bom. Já o grupo dos onívoros teve uma queda inicial da glicada, mas depois de mais ou menos metade do estudo, esses valores se estabilizaram ou até aumentaram levemente até o final do processo. Concluímos então que ambas as dietas foram benéficas para o controle glicêmico e para outras doenças crônicas, mas a vegana, novamente, trouxe melhores resultados. Por último, eu vou trazer um estudo que eu achei super interessante, que é basicamente o efeito de uma dieta vegana em 7 dias. Em um grupo de 1.615 participantes, 64% deles tinham colesterol alto, 40% tinham hipertensão e 71% estavam acima do peso. E desses, 80% usavam medicação para alguma dessas doenças citadas. A pesquisa foi feita de modo que os pacientes ficavam em um retiro, realizando algumas atividades durante esses 7 dias, e todas as refeições eram preparadas por chefes especializados, seguindo a divisão abaixo, 80, 10 e 10. 80% das calorias da dieta eram de carboidratos, 10% de gordura e 10% de proteína. Assim como os demais estudos, não teve restrição calórica. Podiam comer à vontade, desde que seguissem essa divisão de macronutrientes. E perceba que, em apenas 7 dias, todos os parâmetros, exceto os triglicerídeos, reduziram. Redução de 1,4 quilos, redução do colesterol total em 22 e do LDL em 16. A glicemia, no grupo em geral, diminuiu 3 mg por decilitro, mas no grupo mais importante, que era dos diabéticos, reduziu 17. Além disso, temos um score que calculou o risco de desenvolver doenças cardiovasculares nos próximos 10 anos. Doenças como AVC, infartos, e em pessoas que tinham esse parâmetro, sendo maior que 7,5, ele caiu para 5,5 em apenas 7 dias. Existem diversos outros estudos que trazem resultados semelhantes, mas a ideia que eu quis passar e trazer para vocês já foi passado, e esses outros estudos maravilhosos vão ficar para outra oportunidade. Vocês devem ter percebido que, entre tantas doenças crônicas, eu decidi focar principalmente no diabetes, né? Tudo isso porque, além de ser uma doença endócrino-metabólica, com a qual eu vou trabalhar e me especializar quando me formar, é principalmente por outro motivo. Eu sou diabética também. Existem 2 tipos de diabetes. Esse que estamos falando e que expliquei anteriormente, todo o processo de resistência à insulina, até chegar à doença, e o meu tipo, o diabetes tipo 1, onde o próprio corpo destrói as células pancreáticas que produzem a insulina. Ainda não se sabe por que isso acontece, mas por conta disso, desde os 8 anos eu aplico injeções de insulina em praticamente todas as refeições que eu faço.
Mas eu não tô falando isso aqui pra gerar um sentimento de comoção em vocês, beleza? Longe disso. Hoje eu entendo o tanto que eu aprendi com diabetes e por ser diabética, eu tive essa paixão de querer fazer medicina e trabalhar com outras pessoas iguais a mim. Eu estou falando isso porque eu quero trazer o meu relato. Um relato real de como o controle glicêmico melhorou muito quando eu virei vegana. Eu sou diabética há 14 anos e vegana há 5 anos. Não que meu controle fosse ruim antes de ser vegana, mas eu precisava de altas doses de insulina para manter o meu açúcar no sangue dentro do limite ideal. Atualmente, eu sei que muitas tecnologias apareceram, novas insulinas surgiram, o que ajudou a controlar também minha diabetes, mas hoje eu uso metade das doses de insulina que eu usava quando eu era apenas uma criança. E cá entre nós, eu como muito mais, comidas muito mais saborosas e sem esse de produtos diets. Quando eu me tornei vegana, eu tinha composição corporal completamente diferente da que eu tenho hoje. E eu sei que grande parte disso é mérito do meu esforço de ter começado a me exercitar, a ter começado a comer melhor, mas o veganismo é sem dúvida o fator que mais me ajudou a realizar tudo isso. A usar menos insulina, comendo mais e mesmo assim controlar ainda melhor minha diabetes e conseguir melhorar minha composição corporal. Vale ressaltar que uma dieta vegana não planejada, cheia de industrializados e produtos com uma lista infinita de ingredientes, nunca vai ter o mesmo resultado que uma dieta plant-based, com o máximo de alimentos naturais e integrais possível. Bom, pessoal, eu sei que foram muitos dados, muitos estudos e estatísticas que eu trouxe aqui, mas eu espero ter conseguido deixar um pouco mais acessível essas informações e ter demonstrado do melhor modo como o veganismo, no final das contas, se torna não só uma das melhores dietas para a saúde, mas também um potencial tratamento não farmacológico para as doenças crônicas. De tudo isso que eu falei, eu fico satisfeita de vocês levarem para a vida de vocês essas 3 informações. Primeiro, se atentem ao ciclo em que vocês estão inseridos. É o ciclo saudável ou o ciclo sedentário? Se for o sedentário, qual o primeiro passo que eu posso dar para entrar no ciclo certo? É começar me comprometendo com uma atividade física? É começar repensando sua alimentação? Se atentem a isso. Segundo, cuidado com alimentos ricos em gorduras saturadas. Como vimos, a gordura saturada gera uma cascata enorme que aumenta a resistência à insulina, predispondo ao desenvolvimento de diabetes, além de normalmente serem alimentos muito densamente calóricos, o que causariam um maior consumo de calorias do que o gasto diário, causando a longo prazo um aumento de peso e todas as consequências que eu expliquei. Por último, uma dieta vegana planejada pode ser uma estratégia maravilhosa para melhorar o controle de diversas doenças crônicas. Mas tomem cuidado com a quantidade de industrializados que você consome. Para a saúde, sempre será melhor escolhermos opções o mais integral com alimentos in natura possível. Como vimos, atuando em todos os pontos que conversamos até aqui, a dieta vegana melhora os marcadores de controle de doenças drasticamente, sendo uma excelente estratégia a nível global para diminuir a epidemia de doenças crônicas pela qual estamos passando nos dias atuais. Seu alto teor anti-inflamatório, com baixo consumo de gorduras saturadas e um maior volume de uma mesma quantidade calórica, são algumas das frentes de ação que fazem dessa dieta maravilhosa para a saúde. Bom, eu espero que, com esses minutos que vocês dedicaram da vida de vocês para escutar o que eu tinha para falar, eu possa ter ressignificado o tratamento das doenças crônicas e ter trazido um olhar menos voltado para medicamentos, menos voltado para a correção dessas consequências e dos sintomas dessas doenças, e mais voltado para a causa dessa doença em si, mais voltado para o indivíduo como um todo, seus hábitos e principalmente suas escolhas alimentares. Nós, vegetarianos e principalmente veganos, sabemos mais do que ninguém como é difícil convencer pessoas próximas a nós
e principalmente pacientes a mudarem um hábito de vida tão enraizado na nossa cultura, como é a ingestão do consumo de carne e outros derivados animais. Mas não desistamos, porque de pouquinho em pouquinho vamos ganhando espaço e tendo oportunidade de falar mais sobre esse estilo de vida que é tão importante pra gente. Eu concluo com essa frase que, mesmo tão batida, nunca precisou tanto como hoje ser levada em consideração. Agradeço, mais uma vez, o tempo que vocês dedicaram e a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e da minha paixão com vocês. Obrigada!